Creio que o coração de cada um está preparado, amém? O coração está bem aquecido, já foi aquecido para receber a palavra agora, né? Recebemos a palavra cantada, agora vamos receber a palavra lida, glória a Deus. Antes temos um recadinho aqui, do Uno branco, a janela está aberta, é NRF 3942, tá? Aí o proprietário, por favor, lá verificar a questão da janela. Amém, Jesus. Queridos, quero compartilhar com vocês uma história que li e aprendi, e tem muito a ver com a mensagem que iremos compartilhar com vocês, tá? Todos conhecem o texto lá de Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, né? A palavra fala assim: façamos o homem e a mulher segundo a nossa semelhança. Aí eles estavam reunidos para fazer o homem e a mulher, segundo a imagem e semelhança deles, né, de Deus. E ali numa reunião, eles estavam numa reunião, tá, gente? Ali discutindo, conversando, como seria feito o homem e a mulher. E aí eles terminaram, olharam ali, e aí um dos anjos falou assim: mas ficou muito parecido, tá, eles vão ficar muito parecido com deuses, precisamos tirar algo. Aí um anjo olhou assim e disse assim: vamos tirar então a felicidade. Assim diz o texto, a felicidade. Vamos tirar a felicidade, mas eu quero fazer uma transposição aqui, tirar a alegria, tá? Vamos tirar a felicidade ou a alegria e vamos esconder em algum lugar. Aí um anjo pensou assim: tive uma ideia, que nós tirando a felicidade e a alegria, eles não vão ficar parecidos deuses. Vamos esconder a felicidade em uma montanha. Aí o outro anjo disse: não, eu acho melhor não esconder a felicidade na montanha, porque eles são fortes e eles vão escalar as montanhas e vão pegar a felicidade. Aí o outro anjo disse assim: bom, eu tive uma ideia, vamos esconder no fundo do mar. Aí o outro anjo disse: não, eu acredito que se for no fundo do mar, eles são inteligentes e eles vão criar uma máquina e eles vão buscar essa felicidade. Daí o outro anjo disse assim: eu já tive uma ideia, vamos esconder dentro deles. Vamos esconder a felicidade e a alegria dentro deles, que eles vão passar a vida toda procurando lá fora e não vão encontrar. E assim, queridos, é o homem. Passa a vida toda buscando a alegria, a felicidade em coisas fora. Qual a moral da história? Quando nós aceitamos Jesus, ele passa a habitar dentro de nós. E quando nós temos Jesus no nosso coração, nós temos a alegria. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia! Nós temos a alegria. Glória a Deus. Então, se eu tenho Jesus, que é a minha fonte de alegria, eu não preciso estar buscando aí fora, em coisas, nas coisas, no mundo, porque está dentro de mim esta alegria. E olhando a palavra em Gálatas, fala que a alegria é um dos frutos do Espírito. Amém? A mensagem de hoje está registrada em Filipenses, capítulo 4, bastante conhecido esse texto, por nós cristãos, né? Vamos lá? Quem trouxe a sua Bíblia, quem não trouxe, quiser acompanhar, ouvir, fique à vontade. Filipenses capítulo 4, versículo 4. O apóstolo Paulo, que escreveu aos Filipenses,
E quando ele escreveu esta carta, queridos, ele estava preso. Viu como tem a ver com a história que contamos? Ele estava num cárcere. E com todas as circunstâncias, ele deu um conselho tão interessante a esta igreja. Capítulo 4, versículo 4. Então, diz assim. Todos encontraram? Amém? Diz assim, ó. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. O tema da nossa mensagem é regozijai-vos, que quer dizer alegria, no Senhor. Amém? A verdadeira alegria é aquela que procede de uma vida feliz. Provérbios 15. Assim. Provérbios 15, 13 diz: a alegria do coração transparece no rosto. Quando a pessoa ela está alegre, o seu coração está alegre, o seu rosto representa, transparece esta alegria, porque a alegria está dentro do coração. Neemias, eu gostaria que você abrisse a Bíblia lá em Neemias. Se você não conseguir abrir, pode nos acompanhar. Neemias, capítulo 8. É um texto também bastante conhecido. Capítulo 8, a partir do 10. Está ali no telão. Olha só que interessante. Diz assim, Neemias 8, 10. Diz assim. Este é o dia sagrado para o Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem se lamentar nem chorar. Vão agora para casa e façam uma festa. Repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus. Portanto, não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Amém? Vamos ler o 11 também. Os levitas foram pelo meio do povo, acalmando-os e dizendo que não ficassem tristes num dia tão santo. Então, todos foram para casa, e comeram e beberam alegremente. E o que eles tinham, repartiram com os outros, porque entenderam o que havia sido lido para eles. Amém? Queridos, esse texto é interessante. Aqui, eles estavam reunidos, e o escriba chamado Esdra começou a ler o livro da lei. Interessante que quando ele começou a ler o livro da lei, o povo começou a chorar, a se lamentar. E Neemias falou então para eles que aquele dia não era um dia de choro, não era um dia de lamento, mas era um dia festivo, era um dia de alegria. Buscando entender por que eles estavam chorando. Eles estavam chorando abertamente quando ouviram as leis de Deus e perceberam como estavam distante de cumpri-las. Entenderam? E eles falaram, não, hoje é um dia de celebração. Não deixe de ser, a celebração não deveria ser egocêntrica, né? Esdra associou a celebração à doação. E quando celebramos e damos aos outros a mesma oportunidade.
Quando celebramos, damos aos outros a mesma oportunidade. Interessante aqui, que o Senhor ministrou ao nosso coração, ao meu coração, é que a alegria, eles ouviram a palavra e eles foram orientados a repartir o que eles tinham, que voltassem para suas casas e repartissem o que eles tinham. E porque a alegria do Senhor, né, é a nossa força, a alegria do Senhor é sobre vocês. Sabe o que o Espírito Santo fala ao nosso coração? Que quando nós repartimos aquilo que nós temos, vem uma alegria sobrenatural sobre nós. Amém? Já passou por isso? Quando você tem algo, que você dá oportunidade, você reparte aquilo com alguém, aquilo traz uma satisfação dentro de nós. Aqui, a mensagem central desse texto é que celebração é doação. Quando estamos reunidos diante do Senhor, celebrando o Senhor, nós estamos se doando a Ele, se entregando a Ele, e também dando oportunidade para que os outros também participem desta celebração. Amém? Você está repartindo. Aqui fala em comida, bebida, mas algo que traz também ao nosso coração, que a gente pode aprender, que é o Evangelho. Quando você reparte o Evangelho com os outros, você está dando oportunidade desta pessoa participar desta celebração e de receber esta alegria. E é interessante que quando nós se doamos ao Senhor, nós estamos tendo essa oportunidade de receber esta alegria que vem dEle ao nosso coração. E quanto mais eu me entrego, eu me dou ao Senhor, mais eu vou ter esse coração, um coração doador, um coração que pensa no outro, um coração de querer repartir e um coração alegre. Porque quem tem um coração alegre, pode olhar, geralmente é aquela pessoa que gosta de repartir aquilo que ele tem. Não é necessariamente sendo talvez um alimento, mas o Evangelho, dando oportunidade para que os outros também tenham esta alegria. Aqui, queridos, é algo interessante, muito interessante, amém? Quantos estão felizes com o Senhor, alegres com o Senhor neste dia? Dêem glória a Deus. Aleluia. E foi assim que aconteceu. Eles foram para suas casas e repartiram aquilo que eles tinham, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você pode e deve ser alegre se a sua vida estiver em Cristo Jesus. Lembra da história que lemos aqui? Se você tiver Cristo dentro do seu coração, você é uma pessoa alegre. Vamos para algumas lições aqui. O cristão deve ser uma pessoa alegre. Ok? Ali está no telão. O cristão deve ser uma pessoa alegre. Primeiro, Deus aprecia tal coisa. Deus ama ver a sua imagem, o seu filho alegre. Queridos, Deus não quer nos ver tristes. Quem é pai, quem é mãe sabe, quando você vê um filho triste, o coração do pai e da mãe também fica triste. Assim também é Deus. Deus, quando nos vê, Ele quer nos ver como filhos alegres. Então, Ele aprecia tal coisa. Outro ponto, sua palavra reforça essa necessidade. A Bíblia, você pode olhar, estudar, você vai ver sempre falando sobre a alegria. Ela sempre reforça, ela traz isso, principalmente em salmos. Tem um salmo que diz assim, que na tua presença, o salmista diz bem assim, na tua presença há abundância de alegrias. E outro ponto, o seu espírito inspira a alegria.
Como é bom você estar perto de alguém que é alegre, não é mesmo? Às vezes tem aquela pessoa que está triste, mas chega perto de uma pessoa que está alegre, a alegria ela é contagiante. A outra pessoa passa a ser alegre, inspira, desperta. O outro que está triste, de repente é despertado e sente esse desejo de ser alegre. E às vezes você encontra, né, quem é cristão, que tem Jesus, que a sua fonte está no Senhor, ela é uma pessoa alegre. E às vezes a pessoa que não conhece, olha assim e fala, mas por que essa pessoa é tão alegre? Por que ela está sorrindo? Por que ela é tão alegre? Aí a pessoa quer descobrir qual é a fonte dessa alegria. E a fonte é Jesus. Amém? A fonte é Jesus. Seu trabalho produz alegria. O Salmo 126, 5 e 6 diz assim, a palavra do Senhor: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. No contexto deste salmo aqui, o povo de Israel, eles estavam num exílio. Quando eles foram libertos desse cativeiro, eles voltaram dizendo isso, com alegria. Aquele que semeia boa semente voltará com seus feixes, trazendo alegria. Isso nos ensina o quê? Que na nossa caminhada, na nossa vida cristã, muitas vezes nós passamos por lutas, por provações, por choro, por lágrimas, mas vai chegar uma hora que nós vamos colher dessas lágrimas uma verdadeira alegria. E o que seria isso? O resultado de tudo aquilo que você semeou chorando, que você semeou com lágrimas. Você vê o resultado de tudo isso, uma alegria. E nesse resultado, nesse processo todo, houve o quê? Um aprendizado. Porque em toda prova, em toda luta, nós tiramos lições. Amém? Exatamente o que aconteceu com este povo aqui, com o povo de Israel. E talvez você está numa situação assim. Você está vivendo um período que está semeando com lágrimas, está chorando por algo, seja por restauração de uma família, seja por um filho que está perdido, por salvação de alguém. Você está chorando, você está orando, mas lá na frente você vai receber o resultado de tudo isso. Amém? Glória a Deus. Outro ponto interessante, a alegria cristã é uma fonte de força. Amém? Glória a Deus. Na função pastoral diária, esse pastoral aqui a gente pode aprender em vários sentidos, né? Seja num líder familiar, seja lá na sua casa, seja no ministério, seja num trabalho. Mas essa função pastoral, que pastoral significa apacentar, significa cuidar, tá? A palavra do Senhor diz, é grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Esta palavra está no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 10. Então, na função pastoral diária, no nosso dia a dia, quando a tristeza vem, que passamos por ela, isso faz parte da nossa vida, logo nosso coração tem que se voltar para o Senhor, para o alto, que é fonte de todas as riquezas. Amém? Mesmo na situação atual, que é o que nós estamos vivendo hoje, no século 21, essa questão da pandemia, pós-pandemia, né? Então nós estamos vivendo nessa situação. A palavra do Senhor diz no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 28, diz assim,
quando começarem a acontecer estas coisas, gente, isso é muito interessante, olha só. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Amém? Então, quando você começar a olhar as coisas ao seu redor, notícias tristes, coisas acontecendo conforme diz a Bíblia, nós temos que levantar a nossa cabeça e olhar para os céus, olhar para o Senhor, porque percebemos, como diz a palavra, que a volta do Senhor, ela está próxima. E quando o cristão entende que Jesus vai voltar, o coração da gente se alegra, amém? O coração do cristão se alegra, aleluia, glória a Deus. No exercício diário de uma influência, que é um ditado bem popular, né? Ri e o mundo rirá contigo, chora e chorarás sozinho, né? Então, é aquele ditado, quando você está rindo, que não tem Jesus, né? Pessoas que ainda não têm Jesus, não conhecem a fonte, que é a palavra do Senhor, acredito que algumas pessoas já passaram por isso, né? Quando está feliz, que é essa felicidade que o mundo apresenta, que a mídia coloca, aí você está rindo, acha que aquilo é alegria e tal, mas na hora que você passa por choro, que é o momento que você vai chorar, que Deus está trabalhando, você fica sozinho. Ninguém quer chorar com você, ninguém quer estar perto de quem está chorando, mas quem tem Jesus já tem outro entendimento. A cultura de Deus é outra, a cultura do reino é outra. Quando nós vemos um irmão chorando, passando por dificuldades, por lutas, a nossa intenção, o que está no nosso coração, o que nós aprendemos, a semente que foi colocada em nós, é que nós temos que ajudar essa pessoa e chorar com essa pessoa, porque o nosso entendimento é outro. Amém? O nosso entendimento, ela está na palavra. Nas tentações e provações. Em Atos capítulo 5, versículo 41, diz assim: os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome do Senhor Jesus. Gente, para nós isso é uma loucura, não é mesmo? Os apóstolos saíram do sinédrio, um lugar onde eles seriam julgados. Eles estavam sendo julgados ali. Eles saíram alegres, mas alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Isso tem muito que nos ensinar, né? Muitas vezes, por pouquíssimas coisas, perante esta palavra, nós já ficamos tristes, queremos desistir de tal situação. Se é na área ministerial, questão do evangelho, já ficamos tristes e queremos abandonar, porque nós fomos humilhados, seja dentro da nossa família, mas não, nós temos que aprender aqui que nós temos que estar alegres, dignos de serem humilhados por causa do nome do Senhor Jesus. Amém? Esta alegria que Jesus quer que nós tenhamos, ela é uma alegria permanente, não é temporária. O que o mundo apresenta é temporário, mas a alegria do Senhor, ela é permanente, Glória a Deus. A habilidade que Deus tem de restaurar a vida está além da nossa compreensão. Muitas vezes está muito além do que Deus pode fazer, do que Deus pode restaurar na vida de alguém. As florestas podem ser totalmente queimadas e podem crescer de novo. Ossos quebrados se curam. Nem mesmo a tristeza é uma condição permanente. Amém? Porque Deus, Ele tem o poder de tirar essa tristeza e colocar a alegria, mas com uma condição: Jesus habitando em nós, dentro do nosso coração.
Amém? Viva sempre para quem pode garantir a verdadeira alegria. Viva alegre para Jesus. Viva alegre para Jesus. Amém? Então, viva sempre para quem pode garantir. É você viver sempre para Jesus. Para Jesus, que é a verdadeira fonte de alegria. Eu vou concluir com um Salmo 16. Aleluia. Somente Jesus pode dar essa alegria, não as coisas deste mundo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim, o Salmo 18. Diz assim: lá do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Amém? Lá do alto o Senhor estendeu a sua mão e me segurou. Amém? Você pode aplaudir esta palavra? Aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Aleluia. Somente Ele pode nos dar essa alegria. Amém? Se você puder ficar em pé, viva somente para Ele, somente para Ele. Ele é a nossa fonte de alegria, Ele é a nossa fonte de riquezas. Somente o Senhor Jesus, somente Ele pode nos dar. Não sei como você chegou neste dia, como está o teu coração, mas a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. A palavra do Senhor diz: bendiz a minha alma, por tantos benefícios que o Senhor tem me feito. Bendiz a minha alma por tantas maravilhas que o Senhor tem me feito. Ou seja, que a tua alma louve ao Senhor neste dia, por tantas maravilhas que Ele tem te feito. A verdadeira alegria ela não está em coisas, ela não está aí no mundo, mas a verdadeira alegria, ela está no Senhor, porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é aquele que nos socorre no dia de choro, Ele é aquele que nos socorre no dia da provação, e ela é permanente. Porque a alegria do Senhor é o próprio Jesus habitando em nós. Como diz o salmista, na presença dEle é a abundância de alegrias, a fartura, a bonança. Que o Espírito Santo continue a falar ao teu coração, em nome de Jesus.